desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nações, Senhor da criação, grande Deus. O Deus que não deixa de ser Deus, ele assume a forma humana. A maior expressão da imanência de Deus é esse Deus que abre mão da sua glória para ser homem, para aprender um vocabulário humano, para ser ensinado. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. Isso nos humilha. Das 3. Tá bom? Por isso que nós vamos estar aqui hoje. Romanos 8, 3 e 4. Diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor, nós oramos, Pai. Oramos por essa tua verdade eterna, a tua palavra santa, Senhor, que quando ela é pregada com fidelidade, grandes coisas o Senhor faz. Pai, que o nosso coração possa ser ao mesmo tempo desafiado a te servir muito mais, acalmado de estar inseguro em Ti, e que também ao mesmo tempo possamos olhar para Cristo e tirar os olhos de nós, porque estamos tão viciados em nós mesmos, Senhor, em olhar para nós, depender de nós. Por isso tropeçamos tanto na caminhada cristã. Que nós possamos tirar os olhos de nós e olhar para o Senhor, contemplar o Senhor e ver que toda a obra foi cumprida em Jesus Cristo e está sendo cumprida através de Jesus Cristo. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Romanos 8, verso 3 e 4. Quero falar sobre o Deus que intervém. Os irmãos têm que entender que Deus, Ele interveio, porque a lei não conseguia intervir, e Ele interviu para vivermos um outro tipo de vida, uma vida no Espírito, uma vida santa. Eu começo com uma história que há muitos anos eu li e me chama sempre a atenção. Uma mulher nos Estados Unidos tinha um filho que era daquelas gangues de motoqueiros, sabe? Para quem assistiu o Souls da Nike, sabe o que eu estou dizendo? E ele era um criminoso. E ela era cristã. Pregou algum tempo para ele, mas depois passou a orar. Deus muda o coração dele, muda o coração dele, muda o coração dele. E orou por anos, se eu não me engano, por mais de década. Orou por ele. Um dia, enquanto ele, logo depois de ser preso, enfim, ele teve encontro com o Senhor. Lógico que não era só fazer a oração de confissão, mas a vida foi transformada dentro da cadeia, e lá mesmo ele ajudou o ministério de restaurar outros, e quando saiu, passou a servir ao Senhor. Mas o que mais me chamou a atenção, não que não chame a atenção do povo da maioria, a questão de um bandido se converter,
Mas o que mais me chama a atenção era a oração daquela mulher. Porque ela sabia de uma coisa que a maioria dos crentes não sabe. Que nós não podemos mudar o coração dele. Se você pudesse mudar algo no seu filho, você esposa, se pudesse mudar algo no seu marido, acho que você ia querer. E assim por diante. Mas uma pessoa que começa a crescer espiritualmente, ela percebe que é impossível. Ela pode ensinar, ela pode colocar, por exemplo, você põe uma regra em casa que não pode fazer tal coisa que seu filho gostava de fazer. Ele pode deixar de fazer por obediência, mas o que você gostaria que de fato acontecesse? Que o coração dele fosse alterado, certo? Ele não desejasse aquilo. Estou correto? Você consegue fazer isso? Essa mulher já sabia que mesmo amando o filho, todos os discursos dela poderiam não dar em absolutamente nada. Talvez o amor dela poderia constrangê-lo a diminuir, a abandonar, mesmo querendo a vida fácil. Você entende? Ele talvez deixaria, eu amo minha mãe, então vou fazer isso distante dela. Não vou fazer de uma maneira que ela veja, ou vou parar só para não magoá-la. Mas o coração não foi alterado, queria estar lá ainda. A história que eu já contei do menininho, né? A mãe falou assim, come sentado. Ele falou, vou comer de pé. Come sentado, vou comer de pé. Se você não sentar, menino, você vai ver. E o menino senta, olha para a mãe e fala, eu estou sentado. Mas na minha mente eu estou de pé. Você pode obrigar alguém a fazer algo. Eu lembro da história, só lembrando disso. Samuel e Amanda, não sei porquê, se desentendiam um pouco. Irmãos, coisa rara. O Samuel ele criou uma prática, se chamasse a irmã de baixinha, ela ficava doida, mesmo sendo menor que ela, não sei como ele conseguiu isso. E numa viagem longa que nós tivemos que fazer, assim, de horas, ele foi quase o caminho inteiro que ela falava, ele falava, baixinha, baixinha, baixinha. E nós estávamos no ônibus, 4 pessoas, aquela briga interminável. Ela falava e ele respondia baixinha, ela falava e respondia baixinha, aí ela quase chorava e a mãe corrigia e eu no banco de trás. Uma hora eu falei, meu amigo, você vai parar, ou eu vou resolver você. E você para de chorar, meu. Você é maior que ele. Falou, mas não deu 10 minutos. A mãe começou a reclamar. E eu falei, o que foi? Ele não está falando nada. O Samuel, pai, não está falando nada, nada. Não, pai, porque ele falou da outra vez. Quando ele não pode falar, ele fica me olhando com essa cara e ele está dizendo, baixinho. O que é isso? Eu podia obrigar ele a não falar. Você entende? Mas não consigo mudar o coração dele para que ele não quisesse fazer aquilo. Assim são os pais, assim são as esposas, assim são os maridos. Você não queria ter esse poder, mas graças a Deus você não tem. Você ia fazer um grande mal no mundo também. Qual é a grande questão de Romanos 8? Aquilo que é impossível a lei, a você e a mim, Deus fez. Ele mudou seu coração na justificação, está transformando ele na santificação. É impossível a lei, é impossível ao homem, é impossível! Mas aquilo, como diz Lucas, que é impossível ao homem, é possível a Deus. Aí você acha que essa declaração de Jesus Cristo é sobre você ter um carro novo na casa nova. Não! É transformar o coração. Você acha que o Senhor disse, o que é impossível ao homem é possível a Deus? Isso é minha casa nova. Está reduzindo o Evangelho a algo muito pequeno. Quando o Senhor disse o que é impossível ao homem, o homem não pode mudar o coração, o homem não pode mudar a vontade do outro, não pode mudar as afeições, mas o Senhor pode. E a grande questão desse texto é demonstrar como Deus fez isso. Romanos 8, tá? Todo, eu vou pregar só uma pequena parte, nós vamos continuar domingo após domingo. Como o Senhor fez isso? Então na outra pregação nós vimos que não há condenação nenhuma. Por que não há? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então a nossa união a Cristo nos livrou da condenação. Agora como que ele fez isso nos unindo a Cristo? E ele diz no verso 3, porque aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que eu falei agora, não era possível. A lei era boa, santa e justa, mas não consegue alterar o desejo humano. Você pode dizer para a pessoa, você vai pagar uma multa se fizer isso, mas você não consegue que ela não queira fazer aquilo. Ela não faz,
de medo da multa, não porque o coração foi alterado. E aí olha o que diz o texto. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da nossa carne. A lei, o poder da lei foi enfraquecido, não da lei, mas da nossa carne. Se nós não conseguimos cumprir justamente algo, a lei em si é enfraquecida, porque o alvo dela, que era que as pessoas não errassem, não é cumprido. E aí o que ela tem que fazer? Se não é cumprido perfeitamente. Irmãos, aprenda uma coisa: a lei aceita 90% certo? A lei de Deus. Quando eu falo na lei brasileira, aceita 2%, certo? É negativo. A lei de Deus aceita 90%, 98%? Não, 100%. Não cobiçarás, não cobiça absolutamente nada. Tiago vai dizer que errou no ponto da lei, errou em tudo. Então, ninguém consegue passar, todos são reprovados. E a lei não consegue alterar o coração, é impossível, não vai acontecer. Então, não acredite, irmão, que só uma boa educação vai levar seu filho ao céu. Tem pai que agrada sua filha, está servindo a Deus, é educação, ser um orgulhoso, arrogante. Boa educação é útil, mas não leva ninguém ao céu. A lei, a regra, não altera o coração. Eduque seus filhos, mas clame por eles, ore por eles. Você não consegue fazer por uma regra seu filho amar a Deus. Você entende? Não adianta criar essa regra. Você pode criar um monte de regra, mas isso você não consegue. O nosso amor não altera a outra pessoa. Então, fomos enfraquecidos. A lei é enfraquecida pela nossa carne, pelo nosso pecado. E o que Deus faz? Isso Deus fez. Quem fez, irmão? Aqui coloca, não que Jesus não seja Deus, mas coloca em Deus para separar Deus Pai e Deus Filho. Muitas pessoas têm uma visão muito errada de que Jesus Cristo tem que convencer Deus Pai a nos salvar. Não. Quem enviou foi Deus Pai. Romanos 8 daqui a pouco vai dizer: Deus não poupou o seu filho. Ele não quis poupar, ele quis salvar. A primeira atuação de salvação foi Deus Pai enviando seu filho. Tanto que aqueles que têm dificuldade com a Trindade, irmão, sempre pensam de entender, tá? Sempre pense na salvação. A salvação deixa clara a Trindade. Deus Pai envia o Filho é sacrificado por nós, e o Espírito aplica isso ao seu coração. A Trindade está aqui, na salvação. Porque na realidade não é só na Trindade. Toda obra divina não tem subordinação na Trindade, mas o que existe é função. Cada um se envolve numa área. Então é isso que aconteceu. Deus enviou seu filho. Por que Deus enviou seu filho, irmão? Ah, não, para acabar com a tristeza do meu coração, o que mais? Deus enviou seu filho para você defender algum político que você gosta. Foi para isso que ele enviou, com certeza. O que mais? Arrumar um emprego. Arrumar um emprego? Trocar de carro? Prosperidade financeira? Isso pode acontecer? Pode acontecer porque sua vida foi alterada, você começou a mudar e Deus te abençoou, ok. Mas o alvo do Senhor foi isso? Não. Havia um problema no mundo. E qual que é o problema do mundo? Pecado. Irmão, a Bíblia se divide, está certinho, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas você pode fazer uma divisão interessante também. A Bíblia ela vai de Gênesis 1:1 a Gênesis 3:14, é uma história da humanidade. E Gênesis 3:15 Apocalipse 19 é outra história. O que é Gênesis 3:15 Apocalipse 19? Como Deus resolveu o problema do pecado. Aí Apocalipse 20 é outra conversa. Essa é a história. O homem pecando e Deus redimindo, pagando aquele pecado. Essa é a história da redenção. Dia após dia, vez após vez, história após história nas Escrituras. Sansão não é uma história de um homem forte que saiu batendo nos outros. Sansão não é uma história de um homem fisicamente forte, mas era um coração corrompido que precisava da redenção de Cristo Jesus. E quando ele ficou cego, ele viu que não tinha jeito.
Essa é a história da redenção, irmão. E o que está dizendo que Deus enviou seu filho, porque a lei não podia fazer, nem você. Então Deus, Ele envia um filho para resolver um problema. O problema é o pecado. Como pode salvar justamente ímpios? Esse é o problema. O Senhor é um Deus santo, justo, bom e amoroso, tudo do mesmo tamanho. Agora, como é que Ele chega para o pecador? Ele não podia chegar para os pecadores, e não vai fazer isso. E dizer assim, ó, está tudo perdoado aí, está tudo certo, segue sua vida. Não, ele tem que fazer isso de maneira justa. Pecados vão ser acertados, punidos. Como que ele faz isso? O texto vai ser, não eu. Então, ele enviou seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa. Está em semelhança de carne pecaminosa? Por que ele diz em semelhança de carne pecaminosa? Porque Cristo tinha tudo que nós temos, só que ele não tinha pecado. Hebreus 4,15, ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então o que eu quero dizer? Ele sentia tristeza? Sim. Fome? Sim. Mas desejos pecaminosos? Não. Isso é uma diferença. O texto está dizendo, no que diz respeito ao pecado, ele sofre a semelhança. E aí a grande declaração do verso 3: assim Deus condenou o pecado na carne. Só que a grande declaração do verso 2, tá? Deus condenou o pecado e assim Deus condenou o pecado na carne. Como que ele fez isso? Vou tentar, Deus me dê graça para explicar. Irmão, o Senhor tinha que fazer algo de maneira justa. Condenar o pecado, muita gente, como cuidado aqui, muito pregador, até tentando entender, não pregando qualquer jeito, mas tentando entender, dá a explicação errada, como se o Senhor destruiu o pecado. Se destruiu o pecado, não tem mais pecado. Vai acabar, estou conversando com Moisés, levando para ir para a graça. Então, o pecado foi destruído, então eu posso pecar agora. Não, mas condenar aqui é no sentido de punir. O pecado precisava ser punido? Sim ou não? Pecou, quebrou a lei. Se quebra a lei, o que tem num país justo? Punição, ok? Deus é completamente justo. Você e eu pecamos, sim? Então, o que tem que haver? Punição. Deus puniu o seu e o meu pecado em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário. Quando o Senhor sobe, quando Ele diz, Eli, Eli, e todo o resto, Ele está dizendo, por que o Senhor está dizendo falou? Porque a ira de Deus seria descarregada sobre Jesus. Cada pecado seu, meu, da crise do Pedro, do Alex, seria punido daqueles que creram em Jesus, não da humanidade inteira. Isso não é universalismo. Todos aqueles que creram, poderiam crer em Jesus Cristo. O pecado seria punido na cruz. O Senhor imputou, mais ou menos imputar, não é perfeito, não. É como se vestisse uma coisa que não era dele. Imputou o pecado sobre ele. E a ira de Deus, como eu já expliquei, como um para-raio, Jesus Cristo puxou para ele aí. E até depois eu vou mandar para vocês um videozinho na internet que mostra bem essa questão. É isso que é condenar. Irmão, ele puniu cada um dos seus pecados. Você brinca com o pecado. Você fala mal com alguém, dá risada. Mas esse pecado levou o Senhor na cruz. Você brinca na internet. Você acha engraçado certas coisas. Mas esse pecado condenou o seu Senhor. Por menor que seja o pecado, Ele pagou na cruz do Calvário. É que tem coisa que você faz, você fala, não, você nem quer pedir perdão. Vou falar, isso aqui não precisa pedir perdão, porque isso aqui. Não, esse pecado também levou. A melhor explicação desse texto eu encontro em Charles Spurgeon, quando ele diz assim: havia 3 homens na cruz. O ladrão, 3 homens não, havia 3 ladrões na cruz. O ladrão que creu, certo? O ladrão que não creu e eu. Jesus Cristo me representava. O santo Jesus de Nazaré abraçou os meus pecados. E sobre ele veio toda a ira divina. E lá ele esteve, firme e forte, por causa dos meus pecados.
Por isso, só por isso, que Atos 2 vai dizer: a morte não pôde segurar, ele não tinha pecado. Ele estava pagando o pecado de outras pessoas que creram. Por isso que não existe bênção fora de Cristo para você e para mim. Ele já começou dizendo que não há condenação para quem? Para quem está em Cristo, não para quem está fora de Cristo. Não há outra porta, não há outro lugar, não há outro caminho, não há. Mas ele puniu cada um dos pecados. Irmão, só que para Cristo, olhando para o Senhor, isso nos assusta. Tamanho o sofrimento que ele passou. Mas invertendo e olhando para nós, o pecado não pode ser punido duas vezes. Por isso estamos livres. Se o pecado foi pago, foi encerrada a ação. Por isso, irmão, que você, que às vezes não sabe, você é evangélico, protestante, o nome que você der, batista, reformado, sei lá. E se você fosse católico, você tinha que todo domingo na ceia tomar para pagar o pecado da semana. Porque lá só tem o pecado retroativo. O presente e o futuro não tem. Isso é metade do evangelho. Olha lá, isso é metade. Cristo fez a obra completa. Rapaz, puniu cada um. Irmão, as esposas, o pecado do seu marido foi punido na cruz do Calvário. Você acha quais crimes merecem pena de morte? Seja sincero, alguém que grita, quais crimes? Ou você não, você é contra a pena de morte? Ok, também, também. Você é a favor da pena de morte? Então, raro, mulher, então vamos lá. Quais crimes você acha que merecem a pena de morte? Esse. Eu também. Pedofilia. Fazer que nem antigamente, manda um pastor lá e tal, receita, para vamos resolver. E outros, mais algum? Sim, pode ser também. Latrocínio, roubo, assassinato. Agora, esse é o nosso padrão. Ok, eu vou discutir. Se você é contra a pena de morte, você tem também direito, está tranquilo. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo o seguinte: para o Senhor, para Deus Pai, para a comunidade, não é esse pecado. Todo pecado merecia a pena de morte. Todo. Falar alto com a esposa, não obedecer a mãe, responder mal, mentir, omitir, todo pecado. Se você crê em Jesus Cristo, esse pecado foi punido nele. Se você não creu, fica tranquilo que ele vai acertar as coisas com você. Fica tranquilo, irmão. Ele vai acertar as coisas. Alguém brinca, não, então pecando não me aconteceu nada. Eu sempre, não faça isso, viu? Fala, não, mas não se espera não, vai chegar. Fica tranquilo. Usa lá 1 Pedro, ele é longânimo a executar a pena por amor. Mas se você pegar esse amor e transformar isso em ele está atrasando, um dia ele vai se acertar com você. Saiba disso. Se você tem vivido uma vida jogada no pecado, Deus vai acertar a conta com você. Não brinque. Pastor, jogador de falar que já puniu. Então, viva como alguém abandonando esse pecado. Falhou? Peça perdão, acerte e abandone esse pecado. Não é liberado do pecado. Você entendeu, irmão? Que o pecado foi punido de Jesus. Isso é maravilhoso demais, irmão. Não sobrou nenhum. Aí eu sei que sempre vai dizer, então agora eu posso ver o pecado? Claro que não! Como uma obra tão maravilhosa dessa vai nos levar a viver de qualquer jeito? Você entende, irmão? O Evangelho não é sobre seus dramas, nem os meus. O Evangelho não é nem sobre o meu ministério. Não, até quebrando isso. Não tem ministério, irmão. Essa igreja não é meu ministério. Essa igreja do Senhor Jesus Cristo, eu sou pastor. Quando você fala que ministério é ser pastor, você separa, ok, aí eu sei. Mas se você acha que o ministério que eu tenho um projeto, não tenho nada. Minha única questão, qual que é a sua visão de crescimento? Nenhuma. Graças a Deus ele vai disso. A única visão que eu tenho é pregar Cristo e a Ele crucificado. O que nos une aqui, irmão? Um grande projeto religioso? Não! Cristo Jesus nos salvou. É isso que nos une. Então o Evangelho não é sobre o que você tem e o que você espera ter, irmão. Mesmo que Ele
graciosamente nos dê, Ele nos dá. Toda vez que você tem dele. Eu não estou dizendo que Ele não abençoa, mas o Evangelho não é o alvo final dele. Isso! O final dele era resolver o problema do pecado. E se você crê em Cristo, esse problema foi resolvido. Cada um dos seus pecados foi punido em Cristo. Agora, irmão, quando você muda isso para essas coisas, olha como você diminui o Evangelho. Você entende? Quando você muda o Evangelho para autoajuda, aí você solta umas frases assim que dá vontade de ser o pastor, tem um treco. Jesus veio para eu usar meu potencial. Seu potencial era pecar, você não entendeu? Você tinha um grande potencial, pecar todo dia, toda hora, sem parar. E o Senhor veio e te salvou, e você acha que o negócio é sobre você. Havia uma canção, eu podia até cantar, não lembro de quem era essa canção também. Nunca foi sobre nós, irmão. Nem sobre o que podemos fazer. Nunca foi! Nos enganaram! O Evangelho é sobre o Cristo maravilhoso, Salvador, que tira o pecado do céu. E um dia, erradicar o pecado da terra. Cristo é a solução. Cristo é a solução do seu coração. Cristo é a solução dos seus pecados. Cristo é a solução dos seus problemas. Você entende? Ah, pastor, o problema do casamento. Eu sei, pecado. Também tem os meus. Qual é a solução para isso? Cristo, arrependimento, olhar o casal para Cristo, se arrepender. Vocês dois se arrepender, olhar para Cristo e seguir. É isso aí. Eu também. A Cátia também. Se apegue a Cristo. Confesse seus pecados. Chegue em casa. Depois de hoje, você casal está com muito atrito. Ou você está vendo o pecado, ou você joga está na pornografia, ou o que for. Vá para o seu quarto, dentro dessa porta. Dobra esse joelho e diz: Senhor, me perdoa. O Senhor já puniu esse pecado na cruz, mas eu continuo fazendo. Me perdoa, Senhor. Se acerte com o Senhor. Levante como um homem regenerado que és. E diga para o Senhor: me abençoe a viver baseado nessa verdade. E vá viver. Quando falhar, confesse seu pecado. Mas não planeje falhar. Não brinque com essas coisas. Verso 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Essa é a parte mais difícil de conversar com alguns irmãos até tarde. Então, ele terminou dizendo que o 3, no que assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei fosse cumprida em nós. Então aqui algumas vertentes de explicação disso. Agora que você foi salvo e cheio de Espírito, eu não acredito nisso, só estou deixando claro com uma questão aqui. Você pode cumprir as exigências da lei plenamente. A lei tem exigências, certo? Vamos pensar, aqui a palavra mais usada que é nomos, que é bem perto dos 10 mandamentos. Vamos pensar nos 10 mandamentos. Abrange outras coisas, vamos pensar nos 10 mandamentos. Pense nos 10 mandamentos por você, sendo guiado pelo Espírito. Você acha que você consegue, a partir de hoje, nunca mais quebrar um mandamento? Não cobiçarás. Aí vai no shopping. Nova edição de sapato lá. A mão do cartão de crédito até trema. Os homens, qualquer outra coisa que você gosta. Carro, o que for. Nós não cumprimos o menor também. Então, essa explicação de que a partir de agora é para você cumprir você as exigências da lei, para mim não se sustenta. É fato que nós devemos nos esforçar para vivermos cada dia mais santo. Eu vou chegar lá. Mas a lei, ela aceita 99%? Não. Você vai conseguir dar 100% sempre? Não. Então não é sobre isso que eu estou dizendo. Aqui, irmão, é até uma doutrina pouco conhecida, infelizmente, até no meio reformado.
que é o quê? A dupla obediência de Cristo. Então, lembra, a primeira coisa, Deus puniu o pecado nele, é o quê? É ele sofrendo pelo seu pecado, ok? Essa é uma obediência, que eu vou dizer, vou dar o nome disso, mas não precisa ficar focado nisso. Uma obediência passiva, ele recebe e sofre o seu pecado, ok? Agora, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Só perdoar o pecado você podia entrar no céu? Muito crente acha que sim. Vamos pensar que Deus perdoasse o pecado, pode entrar no céu? Por que não pode entrar no céu? Cumpriu a lei? A lei não aceita 99. Você cumpriu toda a lei? Não pode. Como que se cumpriu a lei? Na obediência ativa de Jesus. Quando ele foi ouvido, quando ele não quebrou nenhum dos mandamentos, ele foi como se amontoando mérito. Você consegue entender isso? A obediência passiva é o que ele recebe, a obediência ativa é aquilo que ele faz. E ele cumpriu cada mandamento, nunca errou, nunca falhou. Essa obediência, lembra que eu falei que o nosso pecado foi imputado a ele? A obediência dele foi imputada a nós. 1 Coríntios 5, 21, ou é 2 Coríntios? Deixa eu ver. 2 Coríntios 5, 21. Vai lá, é bom você anotar na Bíblia se você não conhece, eu sei que alguns conhecem. 2 Coríntios 5, 21. Colocou aqui? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. A primeira, lembra? O pecado foi punido dele, ok? A primeira parte está aqui no versículo. Para que nele fôssemos feitos a nossa união em Cristo. Os méritos dele é colocado sobre você. E a lei é cumprida em você por causa dos méritos de Jesus. Isso é uma salvação completa. Deixa eu te explicar. Por que não só na teologia católica, mas até em outras, se imagina mais ou menos o seguinte, que houve alguns homens muito grandes, como Agostinho e outros, são santos. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que esses homens tiveram méritos além daquilo para salvação. Ok? Passaram. Precisava de um tanto para ser salvo. Agostinho, passou. Se torna um santo. Quando alguém enviar para o purgatório, eles rezam para que os méritos desses que passaram recaiam sobre ele. Compreendeu? O que nós dizemos? Não. Até Paulo foi salvo pela obediência de Deus. Nem Paulo tinha mérito para entrar no céu. Imagine eu e você. Aí vem alguém e fala, não, mas se pensar bem, é a mesma coisa. Não tinha a mesma coisa, meu amigo. Eu sei que é a mesma coisa. Você acha que cantar musiquinha de padeiros e está tudo certo. Deus aceita. Mas isso não é a mesma coisa. Ninguém é salvo a parte de Cristo. Você recebeu os méritos de Jesus. A obediência, eu quero achar a palavra melhor, mais fácil para não vai ficar essa por enquanto. Obediência ativa, Jesus. Ele foi lá e cumpriu cada detalhe da lei. Por isso que em Romanos 10,4 vai dizer o quê? O fim da lei é Cristo. Não é porque a lei acabou, é porque cumpriu, pagou, fim, acabou. Ela não pode mais punir. Qual que é a função da lei? Punir quem erra. Aqueles que estão em Cristo não podem ser punidos porque cumpriram a lei, pagaram a lei. Essa é a verdade do Evangelho. E eu vou dizer para você, mesmo a casa doente, as meninas doentes, eles estão conversando, porque para mim é maravilhoso demais, irmão. A salvação vai me explicar, mas você levanta a mão aí que na frente está tudo certo, Jesus Cristo te perdoou. Então tá bom. Mas é muito mais do que isso, irmão. Muito mais do que isso. É assim que a justiça de Deus se cumpriu em nós. Nós, desse lado da terra, jamais cumpriremos a lei 100%. Mas em Cristo cumprimos. Lembra do já e ainda não. Seu coração já foi alterado. Ezequiel diz o quê?
Tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. Isso aconteceu na sua conversão. Isso aí não vai acontecer. Isso já aconteceu. Agora, ter um corpo purificado, um coração sem pecado e o pecado ser erradicado ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Irmãos, eu falo até com tristeza. Assim, por mais de 20 anos eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Agora, irmão, pelo menos para mim, quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso demais. Irmão. Ele não simplesmente suportou a vida dele como uma vida de obediência para nos salvar. Lógico, para apaziguar a ira de Deus, que é o principal, ok, mas para nos salvar. Isso não pode ser reduzido a simplesmente levanta a mão e vem aqui na frente, está tudo certo. Vocês precisam compreender a tamanha obra de salvação. Mas o que alguns crentes querem aprender? Os Nefilim eram gigantes? É o que eu mais. Gênesis 6 era gigante. O que mais que crente quer aprender? O Macron é o anticristo? Você já ouviu falar dos Illuminati? É o que eu recebo, assim, ó. É semanalmente lá. Sabia que fulano de tal faz parte da seita? Quer saber desse negócio? Esses dias alguém veio, nossa, contou assim uma teoria aqui, nossa, interessante. Nunca vou falar. Aí a pessoa, claro, nunca ouviu, agora você vai ver. Eu saí, você precisa ser escutado. E tal, o crente tem que saber e tal. Era tipo essas coisas de Illuminati aí, tá? E eu falei, não, era falso. Quando ele acabou de falar, eu falei, irmão, acho que é interessante, mas eu não sei tudo sobre o meu Senhor. Eu não quero saber dos Illuminati, não quero saber o nome dos caras. Eu quero aprender ainda sobre Cristo. Porque, irmão, seja quem for que estiver lá governando, no final está nas mãos do Senhor. Agora, a maioria dos crentes sabe sobre tudo. Uma pergunta aqui para os crentes. Os caras sabem por que começou a guerra na Rússia, como é que está a Ucrânia, as armas, bombas químicas do Irã, o problema da França, o Banco do Brasil, como que a Venezuela chegou nisso, a Argentina do Milei. O cara sabe de absolutamente tudo. Aí você fala assim, mas explica a outra justificação. Também já é demais, né, pastor? Você não entende, Lucas? A internet, muita coisa nos deixa nisso, fica nos colocando num assunto. Cada semana tem uma crise nova. Você não percebe? Tem um escândalo novo, tem um cancelamento novo, e nós ficamos nessa roda tola e boba, e não aprendemos aquilo que devemos aprender. Pastor, não é um caso sério a educação brasileira? Não é sério isso, eu concordo. Eu vou falar para você, às vezes pegamos reclamando da educação brasileira, se você não ensina seus filhos em casa. Se você não ensina seus filhos no Evangelho, não é função do professor, não. Tem que melhorar. É uma porcaria fazer isso com o nosso dinheiro. Tem uma bronca disso enorme. Mas a nossa função não é só reclamar, não. E o Evangelho? Você não ensina o Evangelho para os seus filhos? Você não faz com o lar? Você acha que a função da professora é fazer um contínuo lá? Ensinar o Evangelho para a sua esposa? A esposa querer aprender o Evangelho? Os maridos querendo aprender o Evangelho? Para encerrar, irmãos, diz assim, no final, que não vivemos segundo a carne, não, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora ele está falando da questão da santificação. Você não pode mais viver segundo a carne. Você não pode viver mais segundo os seus prazeres, as suas vontades. Novas afeições foram colocadas no seu coração na conversão e no tempo. Novas vontades foram colocadas dentro de você do tempo de cristianismo. E você tem que abraçar essas vontades e desenvolvê-las. Você deve viver segundo o Espírito. Não está exigindo perfeição porque você não ia ter, mas não está dizendo que você pode ser preguiçoso. Não misture as coisas. Crescer espiritualmente é sua função. Domingo após domingo, minha função é como o pastor dizia antigamente: acalmar os desesperados e desesperar os acalmados. A função do pastor no final aquele que está muito desesperado, calma, se Jesus Cristo morreu por você. Aquele que está vivendo com alguém,
Você vai acalmar os desesperados e desesperar os acalmados o resto da vida agora. É mais ou menos isso. Meu irmão, você vai ficar calmo, tranquilo, porque Cristo fez a obra completa. Mas não preguiçoso e relaxado, que Ele fez a obra completa. É respondendo em gratidão e amor a essa obra completa. Que Ele não exige perfeição, mas crescendo, dia após dia, na fé, na graça e no conhecimento de Deus. Esse é o caminho do crente. Muitas coisas precisam ser abandonadas. Coisas que os crentes antigamente não tinham nem dificuldade de voltar a ter. Exceto bebida. Coisa pequena eu estou falando aqui, viu? Boca suja de novo. Crente voltando a falar palavrão achando que é o máximo. E outras coisas, idolatria de certas coisas, temos que abandonar. Agora, ainda outras coisas mais, irmão. Você deve guardar o seu coração em tudo. Não tem que ficar alguém te perseguindo, colocando um monte de regra. Você deve servir ao seu Senhor e deixar de fazer aquilo que desagrada a Ele. O que é pecado? É ir contra a lei moral de Deus. Contra o caráter de Deus. É se rebelar contra Ele. É abandonar certos tipos de falas, certos tipos de brincadeira. Eu devo, você deve. Os casais precisam urgentemente serem casais cristãos e aprenderem a se perdoar. Que negócio que é esse que briga e fica 4 dias sem se falar? Vocês não têm vergonha, não? Hã? Alguém aqui os mais assim, legalistas, moralistas, nunca fiquei 4 dias, fiquei no máximo 3. É crente, sei lá, sabe? Se você falar assim, não, só cheguei a 4, estou bem, eu vou diminuir. Ficar 2 dias sem falar assim, não tem vergonha, não? Não corrige o filho, ou quando corrige em excesso. Não aprende a fazer, não? Homens, pode brigar no trânsito, meu amigo. Ah, pastor, me fechou e me xingou. Fecha a janela e vai embora, você é crente. A melhor história que eu tenho sobre isso é que eu estava indo aqui, ali perto da COFAP, onde não é COFAP, né? Sei lá. Chinaiada comprou aí, não sei lá. Estava indo ali e eu fechei realmente o carro. Eu fechei, liguei, fui trocar de faixa, estava atrasado, fechei. Olha no farol, o cara soltou uma branca. Seu. Aí eu baixei o vídeo e falei, paz, irmão! Ele falou, pastor, perdoa. Era o irmão da igreja que eu pastoreava. Nós dois no farol se olhando. Ele ficou tão sem graça, eu falei, não, irmão, não palavrão, mas eu quero discutir também. Está perdoado. Mas pode brigar, irmão. Ele ficou os 2 cultos vindo e saindo de fininho. Eu falei, para isso aí, irmão, fica tranquilo. Depois você resolve com a minha mãe. Irmãos, pare com isso. Ou, não, eu tenho muita dificuldade, passo por limite, ok, procura ajuda. Confessa o pecado com alguém, pede oração. Se você cria isso, você vai trabalhando. Não alguém para aquela semana vai ficar tirando, e aí, cumpre, não é isso. Mas é abrir para alguém dificuldade. Olha para mim. Tá, irmão, quando alguém te procurar pedindo ajuda, você está cobrando o cara a semana inteira. Você orar por ele, para ver se ele não ouvir, perguntar. Isso é importante. Pode procurar alguém de confiança, não ouvindo no barulho, viu? Abandone o pecado. Abandone o pecado. Não brinque com o pecado. Cuidado com as coisas que você vê na internet. Cuidado com as conversas que você tem no WhatsApp. Cuidado. Põe uma regra na sua casa lá. A partir da hora não pode falar com pessoas de outro sexo. Sei lá. Dá pra jeito. Se vira. Cuide do seu casamento. Não brinque com essas coisas. Não brinque com essas coisas. Não brinque com a internet. Cuide dos seus filhos. Perceba onde estão os olhos deles. Olhe bem. É sua função. Deus colocou nas suas mãos. Não brinque com isso. Mas principalmente, meu irmão, não brinque com a sua mão. Não fique olhando na vida dos outros e esquecendo da tua. Às vezes gastamos muito, ó, minha esposa não está isso, meu filho não sei o quê, o irmão da igreja, eu como pastor posso cair nisso, tá?
Preocupado com todo mundo, esquecendo minha própria alma. Não posso. Tem que aprender a cuidar do meu coração, da minha alma. E cuidar aqui não é uma questão moralista, não. Não, é estar diante do Senhor, arrependendo e buscando o Senhor. Concluindo aqui, irmão, vai ficar gravado na sua cabeça. O pecado foi punido em Cristo. Grave isso. Vamos mandar sair disso, vamos ficar chateados. O pecado foi punido em Cristo. E a lei foi cumprida na obediência de Cristo. Então, tudo isso foi cumprido em quem? Em Cristo. Nada em você. Então, não se sinta tão grande, tá bom? Todas as bênçãos sobre a sua vida vêm através de Cristo. Não há nenhuma bênção para nenhum crente e para ninguém mais a parte de Jesus Cristo. Só para ti. Eu termino com uma história que me chama a atenção. Uma mulher americana, o marido, adotou um garoto brasileiro assim já para cima dos 13 anos de idade. O menino já tinha sofrido muito. Quando ele chega na casa, foi para os Estados Unidos, uma família de classe média para alta nos Estados Unidos, como já é uma diferença muito grande. O menino ali fez de tudo para criar problemas, porque ele já se sentia rejeitado, então ele falou, em algum momento essa família vai me abandonar, então eu quero criar lá, ou seja, eu vou tacar o terror para eles não largar logo. E a mulher disse que um dia ela e o marido saíram para passear, ele abriu todas as torneiras da casa, da banheira, de tudo, ficou sentado na porta esperando encher d'água. Um anjo começou a encher d'água, descer as escadas e ele sentado. Quando eles encostam o carro, o menino sentado lá, o menino vira para ela e fala assim, pronto, pode me mandar embora agora, não precisa ficar se fingindo de cristã não. Aquela mulher abraça com lágrimas nos olhos dele e fala, você não vai entender, mas você é meu filho. E eu não vou te mandar embora. Eu queria ter o poder de mudar o seu coração e você me ver como mãe. Essa é a nossa história. A diferença do Deus que nós temos pode mudar o nosso coração. A adoção é maravilhosa, mas às vezes você não consegue, no começo, mudar de vez o coração. O nosso Senhor colocou o coração novo. Você não precisa viver com completa rebeldia. Ele te salvou porque Ele quis. Vamos ficar de pé? Olha aqui para mim. Baseado nisso tudo, irmão, nós devemos nos esforçar para vivermos uma vida santa. Sabendo que, 1 João, quando falharmos, temos um bom advogado diante do Senhor e Ele nos perdoa todo o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele perdoa todo o nosso pecado. Mas devemos nos esforçarmos, lutarmos, clamarmos, como diz Paulo, em alguns momentos da vida você tem que ter problema com ira, com outra coisa, esmurrar seu corpo, não os outros não, seu corpo, para não fazer algo. Tem que lutar contra o pecado. E quando você luta contra o pecado, pedindo ali a bênção do Senhor, que Ele te fortaleça, você está honrando a Jesus Cristo. Não por si, dizendo, eu consigo, não, ele diz, Senhor, eu não consigo, me fortaleça, mas eu vou lutar contra, eu não vou me entregar. Quando você faz isso, está honrando o nome do seu Senhor. Digo mais, presta atenção agora. Quando você errar e pecar contra alguém, vá nele e diga, me perdoe. Você está honrando o seu Senhor quando você faz isso. Crente, de verdade, aprende a falar, eu errei, me perdoe. Vou lutar e buscar o Senhor para que isso não volte a acontecer. Infelizmente, não posso prometer que jamais vai acontecer. Mas eu lutarei. Isso é o que a sua esposa, homem, espera de você. Se ela é uma mulher regenerada, ela não espera a perfeição de você. Mas ela espera em alguém que lute. Lute. Lute contra o pecado. Lute contra as dificuldades em Cristo Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Leve essa palavra à oração. O que isso tudo tem a ver com você? Amanhã, nos outros dias, nas suas lutas e suas dificuldades.
Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do